com a professora Carmen Beatriz Neufeld, da USP Ribeirão Preto. Todos e a todas. Vou para esse lado, né? Já que vocês estão todos desse lado, então, para ficar mais pertinho de vocês. É um prazer muito grande. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Na verdade, é uma honra estar numa mesa de ingressos desse PPG, que para mim eu tenho um carinho muito especial. Mas eu já devo confessar de antemão que eu acho que essa provavelmente foi a apresentação mais difícil que eu fiz na minha vida, que eu preparei na minha vida, porque de fato deu um momento revival assim muito interessante na hora de preparar a apresentação. Primeiro fiquei me perguntando o que é que eu vou falar, né? Porque a orientação que eu recebi foi comente sobre os impactos e as aprendizagens do PPG na sua vida, na sua formação profissional. E aí passou um filme, assim. Então eu tive que selecionar algumas coisas, e principalmente porque o tempo é extremamente exíguo, né? Então é uma preocupação mesmo de conseguir fazer isso em 15 minutos. Eu peço que tu me ajude com essa questão do tempo. Quando faltarem 5 minutos, me dá um toque para eu poder não exceder o tempo. Bom, então eu sou Carmen Beatriz Neufeld, sou professora da USP de Ribeirão Preto, tenho um laboratório de pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental, e aí eu achei que talvez fosse interessante localizar vocês um pouquinho sobre como é que eu cheguei aqui. Então, primeiro de tudo, essa é a minha família. Eu nasci na Colônia Nova, em Bagé, no Rio Grande do Sul, em 1975, e esse foi um dos meus bichinhos de estimação, predileto. Né? Então, só para vocês terem um pouquinho de ideia sobre o meu background rural, né? Do qual eu me orgulho muito. É uma comunidade pequena, de origem alemã, e essa aqui foi a escola onde eu estudei até os 14 anos. E quando eu estudava nessa escola, eu tive a oportunidade de me encontrar com um tio da minha mãe, que era doutor em filosofia. Ele morava na época no Canadá e ele veio nos visitar. E aí foi bem interessante, porque era assim, sabe aquela entidade familiar? Aquela pessoa assim que todo mundo admira e todo mundo diz, nossa, né? Que pessoa é essa? E aí o meu encontro com ele, quando eu tinha 9 anos de idade, foi um encontro assim que eu nunca esqueci. Na verdade virou meio uma anedota na família, esse encontro, porque eu fiz para ele uma pergunta bastante improvável para minha família e para as pessoas com quem eu convivia na época, que era até quando uma pessoa pode estudar. E aí ele respondeu até o PhD. E eu disse para ele assim, então eu vou estudar até isso. E isso virou meio tipo, coitada, né? Olha o que ela sonha. Virou, todo mundo me olhou com uma cara assim, tipo, pois é, né? Coitada, deixa ela sonhar. E aquilo foi uma questão assim que, na verdade, me acompanhou por muito tempo, e por isso essa passagem me é bastante cara, principalmente considerando esse meu background, talvez bem improvável de eu conseguir realizar essa meta. Em 1997, eu me graduei em Psicologia na Unicamp, em Bagé. A pessoa que fez essa graduação é essa. Vocês não se assustem, por favor, porque vocês vão ver uma mudança gradativa, não só de cabelo, né? Nessas fotos. Isso foi em dezembro de 1997. E aí, em 98, eu tentei atender a esse meu desejo de estudar mais, de continuar após a graduação. Que lugar eu elegi? A PUC do Rio Grande do Sul, porque tinha
um mestrado de Psicologia Social e da Personalidade. Eu tinha bastante interesse nesse tema, principalmente no tema da personalidade. Logo que eu me graduei, a minha graduação foi toda muito focada na prática, então eu devo dizer para vocês que a minha primeira formação é a formação de terapeuta, então eu sempre fui terapeuta, acho que talvez eu já meio nasci para ser terapeuta, né? Só que nessa época, a minha graduação me deu suporte para a psicanálise kleiniana. E aí, então, essa pessoinha aí abriu o consultório. Ontem a Marlene contando sobre o sonho, né, de todo mundo. Pois é, o meu era bem parecido, não era muito diferente, não. E aí eu abri meu consultório, mas eu tinha já essa pretensão de estar na pós-graduação. Aí, olha só que coisa fantástica. O que eu encontrei? A Lívia vai adorar isso. Eu encontrei, fazendo uma arrumação, semestre passado, o meu anteprojeto de pesquisa da seleção de mestrado. Ele chamava Limites e Limitações. E ele é impresso em matricial. E eu tive que mandar alguém digitar, porque não tinha computador. Então é uma coisa bem interessante, assim, ver a mudança, né, em tão pouco tempo. Aí eu submeti esse projeto para seleção em novembro de 1998 e vim pela segunda vez na minha vida para Porto Alegre para fazer a seleção nesse lugar que eu ainda lembro até hoje, né? Das janelas, das 60 pessoas espremidas na sala fazendo a prova, e eram 60 mesmo, não é uma força de expressão, e eu pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é o meu lugar. Eu devia estar lá na Polônia, que lá eu me sinto absolutamente segura, né? E aí, depois da prova, eu tive o prazer de ser entrevistada por uma pessoa que se tornaria realmente alguém que fez muita diferença na minha vida, e faz, até hoje. Muito por acaso, vocês devem conhecer ela. Se chama Lilian Stein. A pessoinha que a Lilian Stein entrevistou é essa aqui. E aí, provavelmente eu disse um monte de coisas que eu não devia dizer nessa seleção. E a improbabilidade dela me selecionar era altíssima, provavelmente. Imagina, uma terapeuta kleiniana que tinha um projeto Limites e Limitações. Quer dizer, a probabilidade é bem baixa. Mas ela me deu esse voto de confiança, apesar de eu dizer para ela, olha a minha ingenuidade, que eu era ligadinha na tomada. Como que eu digo um negócio desse numa seleção, né? Então, por que eu estou contando essas coisas para vocês? Porque, na verdade, a ideia é que vocês consigam ver os impactos que, de fato, esse PPG fez na minha vida. Muito bem. Aí, então, ela me deu esse voto de confiança, que eu acho que era bem improvável, mas ela me deu esse voto de confiança. E em 1999, eu entrei para o meu ano 1 do programa de pós-graduação. No segundo mês do mestrado, eu me encontrei com um livro. Esse. Que, na verdade, para mim foi assim, tipo, mais um divisor de águas na minha vida. Porque eu nunca tinha ouvido falar de terapia cognitiva na vida, na minha graduação não existia terapia cognitiva. E, através do livro da minha orientadora, eu vim a conhecer terapia cognitiva, que é uma das coisas que eu gosto muito e gosto muito de fazer, a qual eu me dedico até hoje. Mas várias outras coisas aconteceram. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para o meu primeiro congresso. E tirar foto com a minha orientadora, claro. Eu tive a oportunidade de ter meu primeiro resumo publicado em Anais. Tudo no ano de 1999, o negócio rendeu. E eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro paper publicado também na revista da universidade onde eu me graduei, o que também para mim foi um marco muito importante. No meu segundo ano, além de todas as coisas que eu aprendi técnicas, eu ainda quase fiz a minha orientadora infartar, porque eu resolvi casar. Ela, infelizmente, por
compromissos assumidos antecipadamente, ela não teve como comparecer, mas pessoas do grupo de pesquisa estiveram lá e assim foi durante todo o meu tempo. Sempre eu tinha a oportunidade de receber suporte, apoio, ou dela, ou dos meus coleguinhas, ou dos meus coleguinhas do grupo, ou dos meus coleguinhas do mestrado. Esse ano foi intenso. Então, além de casar, além de escrever uma dissertação, além de coletar dados com crianças pré-escolares, além de adaptar um instrumento, além de várias outras coisas, e ganhar a minha primeira bolsa, porque esse ano eu recebi bolsa do CNPq, eu também fiz o meu projeto de seleção de doutorado. Vejam a diferença do anterior. E eu escrevi o meu primeiro memorial, para o qual eu não dei muita bola, mas eu não sabia que 8 anos depois disso, isso faria muita diferença na minha vida, ter escrito esse memorial. E eu defendi a minha dissertação de mestrado. Em 2001, de cabelo novo, eu já estava no doutorado e era professora da Universidade da Região da Campanha. E no meio do ano eu fui selecionada para uma bolsa de uma missão de estudos que a minha orientadora tinha em um projeto de cooperação internacional com a Universidade de Leipzig, e que me deu a oportunidade de, pela primeira vez, andar de avião, sair do país, conhecer Leipzig, conhecer Aberdeen. Eu trouxe apenas uma foto porque, para mim, essa foto definitivamente é muito significativa, porque é o portão de entrada da Universidade de Aberdeen, né? Eu acho que na foto aqui vocês não conseguem ver, mas aqui está, por exemplo, 1912, 1400 e alguma coisa, e que me tocou profundamente essa oportunidade de conhecer outros grupos de pesquisa. Essa aqui é a festinha do grupo para nos desejar sorte nos nossos 3 meses fora. Então, acho que esse é um dos pontos que eu gostaria de ressaltar: o apoio, o que eu aprendi de suporte e de apoio, e de como a gente não faz nada sozinho. Em 2002, adivinha por influência de quem? Minha orientadora me indicou para participar de uma seleção para coordenar um curso, implantar um curso de psicologia e coordenar esse curso em Cascavel, no Paraná. Esse é o campus na época, hoje esse campus está bem maior, né? Então eu me mudo para Cascavel e passo então semanalmente a vir de Cascavel até aqui. São 13 horas de ida e 13 horas de volta de ônibus. É bem divertido, dá para dormir bastante. E aí o grupo de pesquisa foi mudando, mas vejam como algumas carinhas permanecem, né? Então aqui, de cabelo novo. Então a minha orientadora, ela se surpreendia todo dia com o próximo cabelo que eu ia aparecer, né? Aqui o grupo de pesquisa, em 2002, eu já no doutorado e professora da FAG. No meu terceiro ano, no meu quinto ano, em 2003, obviamente que eu precisava que a minha orientadora fosse lá dar a primeira aula inaugural do curso que eu estava implantando, né? E ela não se furtou disso, pegou aquele voo até Cascavel para prestigiar a gente, né? E assim seguiu o ano com muitas atividades, com muitas conquistas. Isso aí é a nossa comemoração de final de ano. Meu sexto ano, 2004, aqui é um marco essa foto também para o laboratório, porque a gente teve a oportunidade de se encontrar numa época em que estava acontecendo o Congresso da ALAPCO aqui, e eu tive o prazer de, pela primeira vez, junto com a minha orientadora, estar num congresso de terapia, ou seja, ela estava me perdoando pelo meu lado terapeuta, né? Aceitando o meu lado terapeuta, foi muito legal. E aqui vocês podem ver que, além da minha orientadora, também tem mais um irmãozinho mais novo, que vocês conhecem por acaso, né?
professor aqui do PPG. Além de uma irmãzinha que não é mais nova do que eu, porque ela defendeu o doutorado antes de mim, né? Apesar de que no grupo era mais nova, que é a Irani, né? E que também me deu muito apoio. Em 2005, então, eu defendo o doutorado, a minha banca e os meus agradecimentos a quem sempre estava lá e a solidariedade dos meus coleguinhas do grupo. Não tenho foto com todo mundo, eu tentei achar, não tenho 80 mil fotos com a Marlene, né? Mas tentei achar algumas. Em 2008 eu recebo um e-mail bem interessante. Adivinha de quem? Lilian Stein, claro. Com o link do edital para o concurso de TCC da USP de Ribeirão Preto. Então, em 2008 eu fiz o meu concurso, passei, e no final de 2008 a gente se encontrou para comemorar essa conquista. Obviamente, a minha orientadora não poderia faltar na minha primeira defesa de mestrado, né? Então, quando eu tive a minha primeira orientanda defendendo, a Lilian foi lá arguir o trabalho e foi um encontro bem legal. Então, em suma, se a gente fosse resumir, são muitos os impactos, né, do PPG. Na verdade, desde conhecimentos técnicos, raciocínio baseado em evidências, trabalho em equipe, foco, feedback, solidariedade, um crescimento profissional e pessoal que provavelmente fica bem difícil de eu nomear e dizer para vocês em todos os detalhes o que significou. Mas eu devo dizer e fazer justiça de que esse impacto não acabou ainda, não é porque eu defendi que esse impacto acabou. Na verdade, ele continua, porque a geração atual continua impactando na minha vida. E eu acho que isso é bem importante de a gente reconhecer. Porque, na verdade, toda vez que esse programa é bem avaliado, toda vez que esse programa recebe uma menção, ou toda vez que esse programa é comentado, ele também fala sobre mim. Então, eu me sinto extremamente grata também pelos colegas que, apesar de não terem feito diretamente parte da minha formação, continuam tendo impacto na minha vida. Obviamente que o impacto maior foi, né, e é, da minha orientadora, mas meus colegas de grupo também impactaram, me deram suporte, né, considerando os meus colegas que estão aqui hoje no programa. Eu tenho presentes aqui apenas duas das professoras que deram aula para mim, né? E eu sou extremamente grata, a Marlene e a Margarete, que continuam trabalhando por esse programa. E eu não posso deixar de citar quem me deu o primeiro voto de confiança para uma banca, que foi a Carolina. Obrigada, Carolina. Né? Bem, foi por Skype, né, em 2014, mas foi um momento de muita emoção para mim ser convidada para uma banca no programa onde eu me formei. E depois disso eu tive várias outras oportunidades, né? A Margarete é outra pessoa que sempre me chama e que sempre me dá esse voto de confiança também. Recentemente a gente voltou a ter essa interação. Então essa aqui foi ontem, né? E amanhã tem uma com a Marta, então quer dizer, é para não mudar mesmo. Mas não é só de bancas e de interações desse tipo que a gente vive, né? E eu tenho a honra de receber a confiança de vários dos colegas que fazem esse pós-graduação hoje, que aceitam meus convites para participar dos livros que eu organizo. E só nos meus 3 últimos livros eu tive a oportunidade de ter capítulos da Irani, da Margarete, da Carolina, da Luísa e do Christian. Então eu agradeço muito e reconheço esses impactos que fazem a diferença. E se todos esses impactos não forem suficientes, que tal isso? Então essas são as pessoas que eu tenho a oportunidade de formar hoje na USP. Eu não tive condições de recorrer às fotos das pessoas de Cascavel, das fotos de pessoas de Bagé,
mas pelo menos as da USP eu consigo mensurar. Aqui nós estamos falando de orientandos de mestrado, de doutorado ou de iniciação científica. E o que eu gostaria então de dizer para vocês parabéns à SPPG, muito obrigada pela dedicação de vocês e definitivamente instituições são feitas de pessoas, então muito obrigada pelas pessoas que vocês são.